Olá, pessoas queridas, tudo bem? Que bom, estamos aqui para a nossa última aula, para que a gente possa falar sobre como apagar os dados dos alunos sem brigar com a LGPD. E olha, eu vou deixar para vocês já mais um brinde. Tudo isso aqui que eu vou falar hoje sobre como apagar os dados dos alunos vai estar como bônus, exatamente, vai estar como bônus do nosso curso do LGPD blindado. Então, aproveita porque a aula vai ser show e, obviamente, que depois você vai ter essa aula gravada à sua disposição e não só a aula gravada, você também vai ter o material dessa aula específico à sua disposição, tá certo? E durante um ano a gente vai aí se falando por quê? Porque vai mudar muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Então, tudo que é novo, multas da Autoridade Nacional, tudo isso vai entrar, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, todas as vezes que você tem dados pessoais, né? O que é o dado pessoal? A gente falou lá no comecinho. RG, CPF, endereço, comprovante de residência, e-mail, geolocalização, tudo isso, meus amigos, nos levam a que ponto, né? Que os dados pessoais, eles entram dentro da sua escola ou da sua empresa, eles têm a função deles, seja no contrato, seja no currículo, e depois eles vão embora, tá certo? Então, tudo tem começo, meio e fim. Muitas escolas ainda acham que a proteção de dados, os arquivos relativos aos alunos são eternos. Então, tem alguns sim, tá? A escola tem uma questão muito específica que é sobre histórico escolar. Então, existem várias legislações estaduais que não permitem nunca que essa escola delete esses arquivos. Tirando isso, informações relativas contrato de prestação de serviços, fotos, geolocalização, dados que você captou no cookie, todas aquelas informações, por exemplo, daqueles pais que foram lá visitar a escola e escreveram aquela fichinha, tudo isso, meus amigos, o que acontece? Todas as vezes que você vai coletar esse dado em papel, ou ainda que você colocou esse dado na nuvem, vai ter a hora que ele vai ter que ir embora. Então, o primeiro ponto é, você tem que identificar, tá? Os dados pessoais, aonde eles estão guardados. Por isso que a etapa do mapeamento é tão importante. Então, veja, nessa etapa, que é a etapa 3, que é o mapeamento de dados, você vai procurar onde estão os dados pessoais. Aonde que eles estão? Ah, estão na nuvem, beleza? Estão no arquivo velho que você deixa ali jogado, aquele arquivo, né? Que está onde o padre passa, né? Todo mundo passa por ali, inclusive e aluno, professor, né? Os arquivos estão ali dentro. Você precisa apontar isso também. Aonde está? Está no pendrive, né? Você sabe, né? Quem trabalha com segurança digital odeia pendrive. Exatamente. Então, pendrive, HD externo, papel, tudo isso você vai ter que localizar. E é importante, né? Que você identifique não só onde estão, mas quais as informações desse papel que podem ou devem ser apagados, certo? Então, tem algumas escolas que já têm um material específico relativo à destruição de arquivos, né? Arquivos em papel, né? Ou seja, incinera ou ainda vai para reciclagem, mas isso fica bastante claro, tá? Principalmente nos regulamentos internos das escolas. Muito obrigada, Shirley, muito obrigada. E é justamente isso, é essa importância que a gente está querendo ressaltar, porque dado não fica guardado para sempre, tá? Essa é uma premissa. Segundo ponto, você tem que analisar os prazos de armazenamento, tá? Então, muitas vezes eu atendo a escola fala: eu já pedi autorização, eu já pedi consentimento para tudo. Eles já consentiram com tudo, a vida inteira eu vou poder usar, apagar, deletar, mudar. Esquece, amor.
Não vai mais poder fazer isso a vida inteira, tá certo? Então a gente volta de novo, né? Lembra 1990, calça bag e Código de Defesa do Consumidor. Todo mundo achava que não ia pegar o Código de Defesa do Consumidor. Vai agora falar. Ai, comprei um produto quebrado. Meu filho, você chama até a SWAT, que eu sei. Ninguém mais fica quieto. E hoje as pessoas não estão correndo atrás dos dados pessoais delas porque ninguém sabe a importância. É justamente isso. Então, vejam, tem que armazenar esses dados. Então, tá, vamos supor que você pegou esses dados, porque você vai pegar toda essa turma e aí você vai fazer uma saída para estudar o meio ambiente. Se você ainda não sabe, isso vai estar na lei, está na lei de educação digital, que são essas saídas, né? Não só dentro da escola, mas fora. Justamente para quê? Porque tem uma interação, né? Para que você não fique só naquele ambientezinho. E aí, o que, que acontece, meus amigos? Primeiro ponto, né? Que informações você vai passar para essa empresa, né? Provavelmente alguma empresa ligada à Embratur. A Embratur também exige, tá? Tô falando aí de acampamento, empresa que faz trilha, isso é bastante comum nas escolas, tá? Então, veja, todas essas empresas, elas têm que explicar, mas tá, eu tô pegando o RG e o CPF da criança. Por que você precisa de RG e CPF? Você entende que só com o CPF está tudo resolvido? Mesmo porque, por quê? Porque a gente teve a nova lei que falou sobre o cadastro único. Então, isso, 11 de abril, desculpa, 11 de janeiro de 2023. Basta o CPF vai ser o único número que a gente vai usar. Esquece aí, carteira de motorista, tá? Isso aí vai ficar num passado remoto, ainda bem, porque ninguém precisava de tanto dado inútil na vida, né? RG, CPF, carteira de motorista, certificado de reservista se você é homem, né? PIS/PASEP, nossa senhora, é um show de horrores de tanto número. E aí o que que acontece? É isso que você precisa justificar, não preciso ter o RG. Vamos apagar o RG e apago só o RG. E aí você verifica que dentro ali daquele contrato de matrícula, você pegou, né? Tá analisando ali o contrato de matrícula, tem um monte de informação que não precisa. Por que que você precisa saber? É realmente necessário que você saiba o tipo sanguíneo dessa criança? Não é desse caso específico é necessário, porque essa aqui é uma criança hemofílica. Concordo, tá? Proteção da saúde. E aí você nem precisa de autorização, tá? Por quê? Porque esse é um dos requisitos da LGPD. Então você vai guardar esses dados. O quê? Enquanto a criança está lá. Ah, mas agora já passou, ou a criança já se formou da escola, né? E já se passou 5 anos que a gente prestou esse serviço educacional para eles. E agora? É o que eu te pergunto. Já passou 5 anos, não vai caber nenhuma forma de ação. Você realmente precisa ficar com esses dados pessoais? Ah, mas e se eu quiser vender depois um curso de pós-graduação para os meus alunos que estavam aqui? Ou seja, você não pode fazer isso. Toda atividade de marketing está ligado a quê? A autorização. Aí você precisa de autorização. Ah, mas antes você falou que eu não precisava. Afinal, a criança era hemofílica, eu acabei pegando todos os dados de saúde. Então, meus amigos, só que agora mudou esta finalidade, tá certo? Armazenar os dados para sua proteção jurídica, caso tenha alguma ação daquela família contra a escola, é uma coisa. Agora, você utilizar esses dados depois do prazo para ficar mandando mailing, não pode, Lindo. Não pode, Linda. De jeito nenhum, tá certo? Não pode em nenhuma hipótese. Por quê?
que você está tendo esse desvio de finalidade. E todas as vezes que tem desvio de finalidade, acontece o quê? Multa, exatamente, multa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ai, Ana, mas acho que isso não pega. Querido, querida, janeiro acabou de fazer a primeira regulamentação aí de como vão ser aplicadas essas multas. Presta atenção. Se você não entrar aqui na lei, a não ser que você fale, não, Ana, eu tenho 50 milhões aí para pagar de multa por incidente. Enfim, aí realmente o curso não é para você, né? Se você tem 50 milhões para ir, 50 milhões por incidente, né? Até 50 milhões por incidente. Então, aí você é bem rico, realmente você não precisa de nada na vida, né? Nem de uma escola você precisa, né? Mas, enfim, o que eu falo para vocês, meus amigos, é a dor de cabeça de não aplicar a lei é muito maior do que aplicar a lei. Como dizia meu querido pai, se a pessoa desonesta soubesse o valor de ser honesta, seria honesta só por desonestidade. Ou seja, é muito mais simples você seguir a lei, o princípio da transparência. O que princípio é esse da transparência? Escola, vamos supor que aconteceu um ato ilícito aqui dentro dessa escola. Veja bem, vamos supor que a sua funcionária do Recursos Humanos, ela ficou muito brava com o que aconteceu lá dentro, pegou um monte de currículo e saiu porta fora. O que você vai fazer? Chorar? Não. Veja, acabou de acontecer. Primeiro, você precisa consultar o advogado da sua confiança. Segundo ponto, a partir do momento que a pessoa tira dados e informações confidenciais, a gente já tem aqui um tipo penal. Então, é muito importante que você, vendo esse tipo penal, você já precisa fazer o quê? Boletim de ocorrência, tá? Eu acho que esse caso é grave o suficiente e não deve ser feito boletim de ocorrência. Eu recomendaria que o advogado, tá, já fizesse lá uma petição para pedido de abertura de inquérito policial. Junta todas as provas e vai, para não ficar esperando o delegado de polícia falar se quer ou não quer abrir inquérito, tá? Já faz essa requisição, pede para ouvir o Ministério Público, coloca todas as provas que você tem, e aí, o que você tem que fazer? Você tem que avisar as pessoas que ocorreu um vazamento de dados. Ai, Ana, mas isso aí é pepino, isso aí é confusão, quem é que vai fazer isso? É a grande pergunta que a gente sempre se faz, não é? Quem é que vai ser honesto quando não tem ninguém olhando, não é verdade? Essa é uma pergunta que frequentemente assombra os meus clientes. Como é que eu vou ser honesto quando ninguém está olhando? É exatamente isso, tá certo? Você vai ser honesto em falar, pessoas, vamos lá, nós tivemos aqui um incidente de vazamento de dados. Nessa parte, o jurídico, junto com uma assessoria de imprensa especializada, vai ser muito bacana. Por quê? Porque aí você consegue monitorar os conflitos que vão acontecer e, obviamente, o encarregado de dados tem que estar ali na linha de frente. Ah, não, minha escola é muito pequena, eu não preciso de encarregado de dados. Amada, amado, se você trabalha com criança e adolescente e a sua escola não tem encarregado de dados, tá? Essa é a sua prioridade, tá? Prioridade para ontem é você ter um encarregado de dados, tudo bem? Porque tudo que envolve dado de criança e de adolescente, a gente já falou aqui nas outras aulas, não é? Quem é que vai caminhar junto? Constituição Federal, não é? Estatuto da Criança e do Adolescente. Todas elas vão caminhando junto com a Lei Geral de Proteção de Dados, por quê? Porque criança e adolescente é considerado pela lei como hipossuficiente. Então, eles precisam de ajuda. É um ser humano que está ali em crescimento, né? Tanto que o ECA é muito claro em dizer que toda a sociedade tem o dever de zelar pelas crianças e adolescentes. Ah, mas eu não tenho filho. Se você está dentro da escola, é o seu dever, como profissional da área da educação.
tá certo? Se você, profissional da área da educação, não cumpre o que a lei diz, você responde, ou pela sua ação, ou pela sua omissão. A lei é muito clara. E nós já falamos aqui também no curso, né? Nesse curso de uma semana. O que pode acontecer? Responsabilidade civil, ou seja, diretor da escola mandado embora por justa causa, professor mandado embora por justa causa, pessoal da segurança mandado embora por justa causa, sem prejuízo da responsabilidade criminal. Porque se a ação dele ou a omissão dele gerou um prejuízo para essa criança ou para esse adolescente, ele vai responder por esse crime como coautor, tá? Para os leigos, cúmplice. Tá bonito, né? Então veja, se educar para proteger dados pessoais, tá? Vamos supor que você não tenha nada no peito além de, sei lá, um músculo que bate e é o suficiente, né? E vamos supor também que você não tenha muita empatia com o ser humano. Vamos lá. Por que que isso é fundamental para sua escola, para sua vida, para sua empresa? Para você não ir preso e não ficar pobre. Pronto. Dei uma bela resumida agora do porquê aplicar a LGPD. A maior parte das pessoas, ela se atenta à razão de que, sim, dados pessoais é um direito fundamental da criança, do adolescente. Dados pessoais são importantes para que as pessoas sejam identificadas ou identificáveis. Ou seja, é muito bacana você ter essas informações para você construir uma pedagogia melhor, para você construir uma relação melhor com os pais, para você evitar o bafafá no grupo de WhatsApp de mães. Peraí, deixa eu ver o horário. Ok. Só para não encher muita paciência de vocês, né? Então, você vai ter que atuar dessa forma de forma muito responsável. Então, se você, eu queria até deixar aqui a dica, né? A gente está aqui falando, né, de apagar os dados pessoais e tudo isso, né? Então, veja, existem formas de você apagar esses dados. Às vezes as pessoas acham que basta meter o dedo no delete, acabou, né? Pronto, acabou o problema, deletei. Não, tá? Não, 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 não. Então, existem formas de você deletar isso de forma digital, tá certo? Então, primeiro, um técnico responsável, tá? Vai fazer um backup e reserva, tá? Para aí depois ele começar a apagar. Eu vou te dar algumas dicas de alguns programas. A gente tem o Eraser, tem o CC Cleaner, tem o Blend Beach, tem o Dband. Peraí, acho que eu marquei. Security Erasure, tá certo? Então, todos esses softwares são softwares que eles apagam os dados sem deixar rastro, tá certo? Ou seja, eles vão fazendo uma forma de deletar aquele conteúdo onde não fique rastros. Que quando você só dá o delete, meus amigos, um profissional da área de segurança bom, cara bom, eu já vi um computador ser formatado 37 vezes e o cara foi lá e levantou os dados. Cara, era muito bom. Mas a pessoa só colocou aquele formatar, sabe? Que você põe do Windows. Ou seja, aí quando vem o estagiário do estagiário do estagiário do estagiário que dentro da sua escola, né? E aí ele dá aquele formatar rápido. Gente, esse formatar rápido não resolve. Mesma coisa vale para o que está no pendrive. Ok? Não funciona. Ah, mas eu coloquei ali formatar pendrive. Tá, não funciona. Tudo bem? Tem que usar um software específico para essa formatação. E aí, essa formatação vai apagando os registros. Mas como que esse profissional descobre? Gente, basicamente é puxando um fio de meada, tá? Então, ele recebe um grande novelão, e aí, a hora que ele abre aquele equipamento ou aquele software, aí ele vai começar a fazer essa análise de ponta a ponta, tá certo? E aí vai buscando e, evidentemente, que se foi formatada da forma
incorreta, ele vai recuperar, tá certo? Esses dados sensíveis, por exemplo, que a gente estava conversando aqui, eu tenho um aluno hemofílico, muito bem, já passou, ele já saiu da instituição de ensino, tudo bem? Ele se formou. Você ainda precisa ficar com os dados da saúde dele, que ele é hemofílico? Acho que esse dado pode ser deletado, certo? Ok, deleta-se esse dado. Ana, mas às vezes deletar o trabalho custa muito dinheiro. Você vai ter que ter um profissional, né, apto para fazer isso da coisa decente. Do jeito porco é muito rápido e barato, tá? Do jeito decente, tá? Aplicando a lei e contratando um profissional de TI sério, aí sim, isso realmente é um pouquinho trabalhoso, tudo bem? Trabalhoso, porém não impossível. A partir do momento que você fez o mapeamento de dados, que está aqui no 3 do nosso método do LGPD blindado, o que acontece? Você já sabe tudo aonde está. Então, esse menino não vai gastar anos luz, ele não vai ficar velho na frente do computador, não vai se aposentar dentro da sua escola e não vai, o que eu vou pagar, o que eu vou pagar? Entendeu? Não, isso tudo já está mapeado, isso tudo já está pronto. E aí você olha para o mapa, olha como é bom o mapeamento. Mapeamento é um mapa, exatamente isso, um mapa da onde estão os dados pessoais. Aí você vai falar, tá, dados de saúde de alunos formados em tal ano, está onde? Pá, acha. É lindo, é lindo. Aí você não fica gastando tempo, dinheiro, recurso. Por quê? Porque você aplicou a LGPD da forma certa. Olha só que coisa mágica. Então, sempre tomar esses cuidados. Para quê? Porque às vezes você se empolga, né? Não contrata um profissional específico e deleta o que não pode deletar. Aí tem uma ação trabalhista, aí tem uma ação dos pais contra a escola. Cadê os dados? Eu apaguei, né? Mas aí eu vou falar para o juiz que não era a minha intenção. Eu falei, provavelmente você vai fazer isso com um advogado que se formou, sei lá, no Instagram, né? Eu não recomendaria isso, porque isso é tão, nossa, é que idiosincrático, né? Tão sem eira nem beira. Então, por favor, não faça isso, tá certo? Nunca fale para o seu advogado que você quer conversar com o juiz para falar que o que você fez, você não tinha intenção. Me poupe, se poupe e poupe o coitado do juiz para escutar um absurdo desse. Certo, meus amigos? Então, eu queria dar essa fechadinha aqui com vocês. Por quê? Porque para você apagar dados pessoais, para você fazer tudo que a gente conversou nessa semana, o ideal é que você tenha um método seguro, um método testado em mais de 60 escolas. O nosso método, né, que é o método LGPD blindado, ele foi testado e aprovado. Por quê? Porque a gente faz a coisa acontecer dentro do estabelecimento de ensino. De que tamanho? Todos? Pequeno, médio, grande. Mas eu tenho uma escola de natação, tem que aplicar. Mas eu tenho uma escola de yoga, tem que aplicar. Mas eu tenho uma escola de decoração, eu só trato com adulto, tem que aplicar. Não, a minha escola só presta serviço para outras PJs, então a minha forma é B2B, né? Tem que aplicar, meu bem, né? Porque, como eu te expliquei, ainda que você só preste serviço para empresas, você não conversa com uma empresa, né? A pessoa jurídica ela é uma ficção do direito. Você nunca vai ver uma pessoa jurídica andando na rua, você nunca vai falar, nossa, entrei aqui nessa pessoa jurídica. Não, você vai ver o estabelecimento da pessoa jurídica. Mas a própria pessoa jurídica você só vai ver se você estiver tomando coisinhas, tá? Então, isso é uma ficção do direito. Você vai conversar com pessoas iguais a você, não é? Então, você vai mandar a proposta para uma pessoa física que deve ter um e-mail ou um número de celular.
Tá vendo? Tudo tem dado pessoal, querido. Então, se você é B2B ou B2C, né? Qualquer uma das formas, você precisa aplicar LGPD. Ana, não me preocupo com nada de LGPD, porque a minha escola não tem fins lucrativos. Precisa aplicar LGPD. Da mesma forma. Se você tem fim lucrativo, sem fim lucrativo, a sua associação, fundação, instituição, não importa, amor. Você aí, mais do que nunca, tem que aplicar LGPD. Porque você é um concessionário de um serviço público. Exatamente. Isso também vale para as escolas particulares, tá? Vocês são concessionárias de serviços públicos. Então, eu sei, né, que para a escola, para quem é professor, às vezes, ai, Ana, não sei, tá puxado. Esse curso, ele era bem caro, tá? Então, a gente vai fazer uma oferta pré-carnaval. Gente, é quase de graça, dá até vergonha. É um absurdo. Gente, a parcela é R$ 15,67. R$ 15,67 em 12 vezes. Ou seja, não, 12 vezes de R$ 15,67. Gente, é de graça, tá? Você vai ter mais de 16 horas de curso. Eu vou colocar para você aqui dentro a foto. Ó, tá vendo? Isso aqui é o texto. Ó, esse aqui é qual dos textos? Nossa, eu fiz tanto texto hoje, porque eu vou colocar um monte de coisa de brinde para vocês. Vocês não fazem ideia. Eu vou colocar aqui como. Ah, esse aqui, para pagar os dados pessoais da sua escola. Este texto vai estar aqui. Esse paper vai estar aqui. Eu fiz outro paper também que vocês vão amar, que é sobre régua de risco dos contratos com as escolas. Então, quem for aluno do método do LGPD blindado, no mês que vem, a gente sempre tem uma live, né? Com as pessoas que compram um curso, uma vez por mês. E aí, meus amigos, você vai ter essa aula da régua de risco nas escolas e aplicação da LGPD. Ana, régua de risco? Se você não sabe do que eu estou falando, você precisa entender mais agora sobre LGPD, tá? À vista, R$ 157 e ou ainda parcelado em 12 vezes de R$ 15,57. Gente, acaba subindo um pouquinho o valor por conta do juro do cartão, mas são tudo coisas que cabem no seu bolso, paga no Pix, paga. Não, no dinheiro você não paga. Paga no cartão, divide em 2 cartões. Gente, é muito fácil. A plataforma Hotmart te dá muita liberdade para que você possa comprar o curso e você vai ter 1 ano de acesso. Não é só 1 ano de acesso, é 1 ano de acesso com as atualizações, tá? Então, saiu uma questão nova sobre as multas. Eu e você vamos conversar sobre isso. Vai ter aula ao vivo sobre isso. Você acha que eu vou estar dormindo no ponto que eu não vou te passar uma aula dessa? É claro que eu vou te passar. Você acha que eu não vou. Ó, esse aqui, régua de risco, que você vai ter acesso inteirinho para você. Aí você vai. Ah, e tem um outro também que eu tô subindo. Vou subir hoje, tá? Vou subir hoje para vocês 4 dicas para você saber se a escola do seu filho aplicou no LGPD. Tá bom? Sabe aquele pai mala que liga para a escola só para pentelhar? Gente, esse cara, ele vai ler o meu artigo de frente para trás, de trás para frente. Por isso que você vai aplicar LGPD. Tá certo? Você não gostou do curso? 7 dias eu devolvo o seu dinheiro, 7 dias de garantia, devolvo o seu dinheiro. A amizade continua a mesma, tá certo? Continua mandando beijo, pergunta aqui no Instagram, tá tudo certo, tá certo? 7 dias para você se arrepender e a gente devolve o seu dinheiro sem te perguntar nada, né? Ah, mas por quê? Não tem porquê. Você pede o seu dinheiro de volta dentro de 7 dias da data da compra e eu te devolvo. Tá certo? Se você tem mais dúvidas, perguntas, angústias, gente, tem o WhatsApp, tá? Aqui da nossa equipe, que é o 94827-2711. Não,
94-824-2711, tá certo? Então, é o WhatsApp da nossa equipe, tem contato@classnet.tech, também para você tirar as suas dúvidas, perguntas, e o carrinho vai abrir às 6 horas da tarde, tá certo? Esse carrinho abrindo às 6 horas da tarde, essa oferta que R$ 157, você não compra nem uma calça jeans na CIA. Eu tô falando que você vai ter curso, mais de 16 horas de curso, atualização, e lá dentro ainda tem um monte de book e tem um monte de coisa que eu já inventei agora, que o pessoal aqui do marketing vai ficar doido, vai falar, sua louca, por que você não avisou antes? Eu falei, não, porque eu vou dar de brinde. A gente tá dando. Então, bora lá, vamos dar mais coisa ainda para as pessoas aproveitarem. Tá certo, meus amigos, muitíssimo obrigada. Eu espero vocês do outro lado e uma excelente semana para vocês. Tchau!